explicou como estimar usando os dados do passado para prever o futuro. E aí aquilo ali eu vi que foi a segunda palestra, vamos dizer assim, que mudou a minha maneira de olhar gerenciamento de projetos. Vou me apresentar hoje, porque disseram que eu não me apresento nos outros vídeos. Eu sou Ricardo Castanhé e eu sou formado em Ciência da Computação pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, né? Entrei em 1999, na turma do segundo semestre, ou 992, como a gente chama. Eu escolhi computação porque eu gostava muito de videogame, de jogos, e achava que era um curso que ia me ensinar ou que eu ia poder trabalhar com joguinhos. Aí quando você entra lá, você descobre o cálculo e muito mais cálculo do que você até poderia contar e estava preparado, né? Então foi demorando para eu me formar quando eu entrei na faculdade e eu já comecei a trabalhar. Eu fiz estágio, carteira assinada, inclusive abri a minha primeira empresa nesse período de 6 anos que eu fiquei na faculdade. O que eu fazia na época era site e sistema ERP, que é o que dava dinheiro, é o que todo mundo estava querendo e é o que dava dinheiro, né? E tem uma coisa que sempre me perguntavam, e a faculdade nunca me ensinou, e olha que eu fiquei bastante tempo lá, era como calcular o prazo, quanto tempo que ia demorar para entregar. Enquanto eu era funcionário, o problema estava resolvido, o prazo era sempre para ontem, então era só fazer o melhor que eu conseguia com o prazo que me deram, que era para ontem, então era trabalhar até terminar e entregar no final. Aí, a partir do momento que eu abri minha empresa, e também prestava serviço fazendo site e sistemas pequenos, eu tive a oportunidade de dar o prazo pela primeira vez, então eu pegava e chutava um prazo bem longo. Pô, um mês para fazer um site, assim, não tem como dar errado, é impossível demorar aqui mais do que um mês. E adivinha, acabava demorando. Mas também, a maioria das vezes, o cliente demorava para mandar a informação, o material que eu precisava, e aí demorava, atrasava, e aí eu tinha quem culpar. A culpa era do cliente ali que não demorou, então a gente se entendia, né? Mas eu não me lembro de quantas vezes que eu acertei o prazo, não. Aí depois que eu me formei, eu fui trabalhar dentro do meu maior cliente. Então eu tive empresa, comecei a fazer o sistema ERP para uma distribuidora de produtos hospitalar. E aí não era uma empresa de TI, né? E aí assim que eu me formei, me ofereceram um trabalho lá, eu fui trabalhar lá dentro da empresa. E aí o prazo ele se, né, dividia. Às vezes tinha coisa que era para ontem e às vezes eu podia fazer no tempo que eu pudesse, ou podia dar o prazo, né, e tentar perseguir aquele prazo, mas o prazo não chegava a ser um problema lá. Eu acho que o maior problema era um pouco a bagunça no processo, vamos chamar assim. No começo era eu sozinho, ninguém tinha experiência nessa área, né? E aí o processo era fazer as coisas e entregar. Eu tentei aplicar um pouco de UML, porque eu tinha aprendido isso na faculdade, pelo menos, né? E ajudou bastante, porque são vários diagramas que colocam no papel, em formato de desenho, o que o cliente quer e como é que é a interação do cliente com o sistema. Hoje eu enxergo mais como umas táticas de design thinking, assim, aplicadas à descoberta do produto. Nisso que o ML me ajudava, mas eu não me ajudava no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento. Até que em 2009, num evento aqui em Florianópolis, no Centro-Sul, que era EDTD, Encontro de Design e Tecnologia Digital. Lá nesse evento, eu vi uma palestra do Guilherme Chapielski, se eu não me engano o nome dele é assim, explicando como é que eles praticavam a metodologia ágil na Globo.com. E ali foi a primeira vez que eu tive contato com esse conceito, vamos chamar assim, e com o framework Scrum, né? Teve 3 coisas que ele falou lá que aí iam mudar a maneira que eu via as coisas dali para frente. A quebra da demanda em tarefas menores, o princípio de Pareto, de 80-20, né? Que 80% dessas demandas são usadas só 20% das vezes e 20% dessas demandas são usadas 80% das vezes durante a maior parte do tempo. E o desenvolvimento iterativo e incremental, que é entregar essas coisas regularmente e sempre entregando, né? A minha metodologia na época que eu trabalhava era assim, ó, eu pegava uma demanda e eu trabalhava nela até ela ficar perfeita para depois entregar para o cliente, seja lá o que perfeito significava. Então era muito comum sentar numa demanda e não entregar nunca mais, porque você vai arrumando isso, arruma aquele detalhe ali, arruma aquele outro lá e assim vai indo. Nessa época eu fazia um paralelo do desenvolvimento de software com a fábula da roupa nova do imperador. Não sei se você conhece, mas é aquela fábula de 2 ladrões que estavam fugindo, aí chegaram no reino,
Aí eles souberam que o rei precisava de uma roupa nova e eles mentiram que eram alfaiates e que iam costurar para o rei, mas eles não sabiam costurar. Então eles fingiram que estavam costurando ali um tecido mágico que só os inteligentes viam e eles ficavam fingindo que estavam costurando e ninguém tinha coragem de ir ali peitar eles, porque quem falasse que não via aquele tecido ali que eles estavam costurando não era inteligente. Então todo mundo aceitava o que eles estavam fazendo. E o desenvolvimento de software era muito parecido. O programador digitando, o cliente vinha às vezes no ombro ali, dava uma olhada, né? O que está acontecendo aqui? E tentando entender o que estava acontecendo, mas é muito código ali, realmente. Ele não tinha como entender e ele ia embora fingindo que tinha entendido. E o programador, pelo menos eu nesse caso, estava entregando, só que mais lento do que eu precisava. Então, resumindo assim, que o Guilherme já explicou naquele dia lá, o Scrum, né, que tem o backlog, então tudo que vai ser feito está listado ali. Então isso aí eu já fazia, eu já sabia tudo que tinha que ser feito, mas eu ia fazendo tudo sem nenhum plano, né? E aí o conceito de sprint, que é um espaço entre 1 e 4 semanas, onde você escolhe algumas coisas para fazer, aquela lista imensa de coisas, seleciona algumas e se compromete a entregar no final da sprint para o cliente. E aí ele foi explicando que, em vez de se comprometer com a demanda inteira, vamos quebrar a demanda em espaços menores e vamos fazer primeiro os que entregam mais valor para o cliente, os que são usados 80% das vezes. E aí você, no final daquela sprint, né, você vai entregar o que tinha mais valor para o cliente e o cliente vai sair satisfeito. Ele deu o exemplo do player de vídeo da Globo.com, por exemplo, que ele falou que eles desenvolveram o player de vídeo todo, se não me engano, lá, pelo que eu me lembro, né, já faz um tempo, lá dentro eles desenvolveram, e aí quando a versão minimizada do player, tinha o botão de play, que virava pause quando você clicava nele, tinha a linha de tempo, tinha um botão lá para botar em tela cheia, e aí ele falou que quando você colocava em tela cheia, sumia a barra de tempo, se eu não me engano, e o botão play só tinha um botão para voltar na tela menor dele. Porque vocês vão me perguntar, por que ele falou, né? Porque a gente percebeu que essas coisas eram as 80% de coisas que são usadas só 20% das vezes. E aí isso foi sendo despriorizado, então tá lá, ainda tá no backlog, um dia a gente vai fazer, ele falou. Mas o que a gente tem feito aqui é pegar o mais importante. Então no player pequeno aquilo era muito importante e no player grande não é tão importante, até agora ninguém tinha reclamado. Aí quando eu saí, cheguei lá e vi que realmente era assim o player, eu conferi e estava do jeito que ele falou, aí eu falei, nossa, aqui resolveu meu problema, eu quero esse negócio de Scrum para mim, e eu já tinha um prazo agora para me comprometer com o cliente, que era uma sprint. Naquele meu caso lá, seria 3 semanas então, que eu me comprometesse, em 3 semanas eu ia entregar para o cliente. Aí voltando, né, para a empresa, lá todo empolgado, ainda com muita dúvida, porque a palestra foi muito rápida, comecei a procurar na internet, achei um livro bem clássico aí, Scrum e XP direto das trincheiras. Então eles explicam como é que uma equipe lá colocou o Scrum para funcionar na empresa deles. E aí eu comecei a estudar aquilo e fui me empolgando cada vez mais, cada vez mais. E aí comprei os post-its do meu próprio bolso lá, peguei tudo que eu tinha já conversado com o meu chefe, que era o meu cliente nesse caso, né? E aí listei no Excel lá direitinho tudo que tinha que ser feito, tentei dar uma priorizada, porque de tanto conversar sobre aquilo a gente já tinha ideia, né? E cheguei na sala dele um dia e expliquei tudo como é que a gente ia se resolver agora. Então expliquei lá o conceito de 80-20, de quebrar em demanda menor, o conceito de sprint, que ele ia ser o PO, o Product Owner, né? Que ia ajudar a priorizar aquelas demandas entre elas, e aí eu ia ser o time, eu Scrum Master, sozinho, e aí eu ia pegar e desenvolver aquilo, tentar organizar a sprint ali, tentar blindar a sprint, né? Já que eu peguei umas demandas priorizadas e me comprometi durante 3 semanas para fazer aquilo, as novas ideias, segura, coloca lá, escreve no post-it, coloca no backlog, mas deixa eu terminar essas 3 semanas aqui, essas demandas que eu me comprometi. E aí ele aceitou, acho que ele viu minha empolgação lá, né? E ele aceitou aqui usar o Scrum ali, né? E aí eu me empolguei e fui fazendo. E eu não lembro quanto tempo durou, mas durou menos do que eu esperava, né? Teve um dia lá que ele me chamou lá e falou, ó, seguinte, tira tudo aqueles papéis da parede lá e faz isso que eu tô te pedindo agora para ontem, entendeu? E eu falei, tudo que eu expliquei, toda a vantagem que tinha do Scrum, tudo, ele jogou por água agora abaixo, voltei tudo de novo lá. Para mim hoje, o que ficou claro nessa hora
é que ele não tinha sido convencido a botar o Scrum, ele não comprou a ideia desse novo processo, né? Foi muito mais pela minha motivação, pela minha empolgação ali, por ter visto a palestra, visto que resolveria o meu problema, mas qual que era o problema dele ali? Então é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, antes de colocar uma inovação, de fazer uma mudança, tem que ver de quem que está resolvendo o problema, e seria bom que resolvesse o problema da pessoa que tem mais poder de decisão nas mãos, né? Aí claro que eu fui lá, peguei a demanda dele, criei eu mesmo os post-its, quebrei, cancelei aquela sprint, comecei uma nova com aquela nova demanda e fui trabalhando dessa forma do Scrum ainda, né? Depois eu tive que voltar lá, explicar de novo, olha, isso aqui era bom por causa disso, olha só os contras que a gente ter cancelado esse sprint, então vamos tentar fazer assim. E foi funcionando, sabe? Durante todo o tempo que eu trabalhei lá, eu continuei usando o Scrum e assim foi até eu sair da empresa lá. Aí uns 5 anos depois, quando eu tive a oportunidade de trabalhar só como Scrum Master, já o coach em tempo integral de novo, voltamos para o Scrum e aí com esses problemas que eu já expliquei aí, né? A gente acaba errando prazo, a gente pega uma quantidade ali e aí se compromete e aí no final dá ou não dá, o cliente sempre reclamando do prazo, que não entregou tudo que ele queria, que entregou menos do que da outra vez. E aí a gente vai fazendo isso e todo mundo faz assim, todo mundo erra mesmo, a gente continua assim, né? Tem várias reuniões do Scrum para tentar achar esses problemas e tentar solucionar eles, né? Mas o que acontece é que daí você acaba mergulhando muito nisso e você acaba virando um especialista nas cerimônias, um especialista no framework, enquanto deveria estar procurando formas melhores de resolver o problema do cliente, que ou é estimativa, ou prazo, ou qualidade, né? Qualidade, você pode ver assim que no começo qualquer equipe pode encontrar problemas de qualidade, mas com o tempo, conforme vai evoluindo no projeto, vai evoluindo no conhecimento técnico, a qualidade não é mais um problema e aí eu vejo que sempre cai no prazo, né, na estimativa, é um problema recorrente em todos os ambientes que a gente trabalha e assim você vai levando. Você aceita mesmo que, como viu uma piada uma vez, TI, né, é tempo indeterminado. Você aceita que as coisas vão estar mal estimadas mesmo, vão estar com prazo errado e vida que segue e vai levando. Até que em junho de 2016, num evento organizado pela comunidade aqui em Florianópolis, que é o Agile Floripa, até que depois eu vim me tornar voluntário e ajudar a organizar os próximos, né? Mas nesse evento teve uma palestra do Rodrigo Yoshima sobre método Kanban. Eu já tinha visto outras palestras dele, eu achava interessante, mas eu não sei porque nessa palestra parece que eu entendi melhor o que ele estava querendo falar. O que eu vejo assim é que enquanto uma coisa não é um problema para você, esse conhecimento pode ter passado várias vezes na sua frente e você só olha e fala, é mais um conhecimento ali, um dia se eu precisar, eu vou olhar isso daí. Mas enquanto não é uma dor real, você não vai perseguir aquilo para aprender aquilo de verdade. E talvez naquele momento que eu estava passando, se tornou uma preocupação para mim, isso que ele veio ensinar, que foi a estimativa baseada em dados históricos. Então ele mostrou gráficos, mostrou comparações e explicou como estimar usando os dados do passado para prever o futuro. E aí aquilo ali eu vi que foi a segunda palestra, vamos dizer assim, que mudou a minha maneira de olhar gerenciamento de projetos, sabe? Assim como na época eu não sabia nada, a primeira palestra do Guilherme Chapielski, ele explicou o Scrum para alguém que fazia tudo bagunçado, ajudou a botar ordem nas coisas, sabe? Ajudou a me apaixonar por gerenciamento de projeto. Aí essa segunda palestra agora do Rodrigo Yoshima me mostrou agora como melhorar aquilo que eu vinha tentando fazer, sabe? Aí comecei a procurar conteúdo na internet, não achava de uma maneira tão fácil como ele tinha explicado lá, e aí depois, em março de 2017, ele abriu a primeira turma de KMP1, que é Kanban Management Professional Foundation, se eu não me engano. É a primeira parte para tirar uma certificação de KMP lá do Kanban. E eu fui fazer, porque como eu tinha gostado do jeito que ele explicou na palestra, não tinha achado coisas boas, tão fáceis de entender na internet, fui fazer e aí já ajudou um monte. Aí quando eu cheguei na minha equipe, voltei para a empresa no primeiro dia, porque eles questionam a gente, né? O que você vai fazer segunda-feira, tal, quando sair aqui do curso, tal. E aí eu voltei, a gente já estava experimentando já sem sprint, mas a gente não tinha nunca parado para pensar no tempo que demorava para entregar cada coisa. Então eu fiz o que ele ensinou. Eu já tinha todos os post-its das entregas anteriores,
peguei, voltei num software que gerenciava essas coisas também. Eu fui anotando em cada post-it quantos dias ele demorou desde o dia que a gente se comprometeu com o nosso PO até o dia que a gente efetivamente entregou após a homologação para ele. E fui anotando e fiz um gráfico igual eu tinha aprendido no curso. Tu pega o post-it e coloca na parede, post-it ali. Então o que eu fiz? Eu botei os de 1 a 5 dias junto, aí os de 6 a 10 dias, os de 11 a 15 dias, todos juntos. Então eu botava de baixo para cima todos que demoraram até 5 dias. Aí eu colocava de baixo para cima ali. Aí do lado todos que demoraram até 10 dias agora. E botava de baixo para cima. Para quem jogou Mortal Kombat, fica igual a tela de seleção de dificuldade, aquelas torres, né? Só que nesse caso, cada torre com uma altura diferente, que é o número de demandas de post-its que eu entreguei em até 5 dias, até 10 dias, até 15, até 20, até 25. E aí o gráfico fica em forma de baleia, é um histograma, né? E é o que eles chamam de distribuição Weibull, fica meio em forma de baleia. E aí ficou bem claro ali que 90% dos post-its a gente entregava em até 25 dias. Algumas vezes, alguns poucos entregamos bem mais rápido, alguns outros entregamos bem mais demorado, mas a grande maioria, o grande volume ficava em até 25 dias. Aí eu voltei todo feliz para a equipe, olha aqui, eu descobri, a gente demora 25 dias para entregar. Eles ficaram bem incomodados e falaram, não, isso aí está errado, essa demanda aí eu não fiquei nem uma semana, essa eu não fiquei nem um dia, como é que está demorando tanto aqui? Aí voltamos para ver, é o tempo que fica esperando uma dependência externa, né? Alguma informação que ficou esperando de alguém que não vem, é o tempo que ficou esperando outro colega se liberar para testar, é às vezes que foi interrompida uma demanda, porque daí volta um defeito ali, o cara, já que eu fiz isso aí, deixa que eu arrumo o defeito, daí ele arruma o defeito, ficou parado. Então, tudo isso influencia no tempo total. E ali ficou claro que a gente demorava até 25 dias, eles gostando ou não. Depois que a gente descobriu quanto tempo demorava, aí começa a incomodação de querer descobrir por que demora tanto e como diminuir esse tempo, né? Mas a gente já teve pontos positivos aí. O PO acompanhou e viu que aqueles números eram calculados com uma base estatística ali considerável, e ele começou a usar esse número como estimativa de entrega. Então ele já sabia que como ia demorar 25 dias, até 25 dias um item, ele já sabia com quanto tempo de antecedência ele podia pedir uma coisa para a gente, se ele tinha um prazo, por exemplo, junto aos usuários dele para entregar. Só conhecer o tempo real é vantagem para a equipe e para o cliente. Depois a gente começou a se preocupar com outras coisas, como diminuir o tempo e melhorar esse fluxo aí, né? Eu gostei tanto dessa metodologia, das ideias por trás do Kanban, que em agosto do mesmo ano abriu a primeira turma de KMP2 do Brasil, que era a segunda parte que precisava daquela formação que a gente fez primeiro. A segunda parte eu aprendi mais um monte de coisa, como Kanban em escala, como gerenciar várias equipes em paralelo e como calcular o prazo daí dessas equipes todas, sendo que cada uma tem o seu tempo, né? E aí eu e minha turma, a gente se tornou primeiros formados em KMP, Kanban Management Professionals do Brasil. Eu falo aqui que eu tirei a certificação, mas é porque eu vejo a certificação como um selo, vamos chamar assim, ó, de a pessoa gostou tanto desse assunto que foi procurar uma especialização naquilo ali, foi procurar ser melhor do que aquilo ali. Mas eu não acho que uma pessoa certificada seja melhor do que ninguém. E eu não acho que esses conhecimentos precise da certificação para você aprender, né? O que eu venho propor aqui é que a gente troque essa experiência e aí eu explique as coisas que eu sei, que eu experimentei na prática e que eu vi que funcionaram, para você já experimentar aí também na próxima segunda-feira na sua equipe, e vamos ver se você também consegue se melhorar e se empolgar. Se você tiver dúvidas, você me pergunta. Se eu aprender uma coisa nova, eu venho aqui e conto, mas é esse o objetivo. Vamos procurar melhorar a estimativa usando dados científicos, usando o passado, usando estatística, ao invés de só chutar, errar e deixar a equipe desanimada e o cliente desanimado, também desmotivado, certo? Espero que essa história tenha te ajudado de alguma maneira, tenha conseguido tirar alguns insights aqui, e obrigado por ter ficado até aqui.